Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E como vocês estão vendo aqui no título, esse vídeo é muito especial, é um vídeo em parceria com a Marcela, que é au pair na Holanda. Então se você já gostou do tema, já se inscreve aqui no meu canal e também se inscreve no canal dela, porque ela posta muita coisa sobre ser au pair na Holanda. E se você tem interesse no assunto, já vai lá dar uma olhadinha, tá bom? As perguntas que ela vai estar respondendo são perguntas feitas por vocês lá no meu Instagram. Então se você não me segue no meu Instagram, também me segue lá, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo. Porque lá eu sempre tô fazendo enquete, sempre tô perguntando pra vocês o que vocês querem ver aqui no canal do YouTube. Então, caso você se interesse, você pode ir lá no meu Instagram e conversar comigo pelo direct, que eu sempre bato papo com vocês por lá. Tá, mas vamos chegar de enrolação e vamos pro vídeo. Tudo bom? Meu nome é Marcela, mas antes de eu me apresentar e começar a falar pra vocês sobre o au pair aqui na Holanda, eu quero agradecer a Mari pelo convite de participar do canal dela, esse canal maravilhoso, super informativo sobre o au pair nos Estados Unidos, e eu fiquei muito lisonjeada de poder fazer uma pontinha aqui nesse canal e passar pra vocês um pouco de informação sobre como é o au pair aqui na Holanda. Então, como eu já tinha falado no começo, meu nome é Marcela, eu moro aqui na Holanda fazem 1 ano e 8 meses, mas os primeiros 11 meses foram como au pair. E recentemente eu criei um canal aqui no YouTube pra falar sobre a vida na Holanda e sobre o au pair também. Lá eu já fiz vídeo de pergunta e resposta, de dicas, como era a minha rotina como au pair, se vale a pena ser au pair aqui na Holanda. Então, se você tem interesse nesse assunto, vai lá dar uma olhada que eu acho que você vai gostar. Mas vamos ao que interessa. A Mari me passou algumas perguntinhas, eu anotei aqui porque eu tô gravando com o celular, então eu vou ler e responder pra vocês. Então, a primeira pergunta é se o processo pra ser au pair é diferente da Holanda e dos Estados Unidos e quais são as diferenças. Eu vou citar aqui pra vocês as principais diferenças, e o que eu não citar ou é porque é exatamente igual ou é muito parecido e não vai fazer diferença. Então, pra ser au pair nos Estados Unidos, você tem que comprovar uma certa quantidade de horas com criança, né? E aqui na Holanda a gente não precisa fazer isso, mas o que a gente precisa é de referências. Você precisa ter alguém que comprove que você tem alguma certa experiência com criança. Mas você não precisa, por exemplo, ter 200, 400 horas comprovadas de experiência com criança. Mas você precisa sim de alguém que vá confirmar para a agência que você tem experiência com criança. E são no mínimo 2 referências. Aqui uma coisa que eu acho que muita gente vai gostar é que você não precisa de habilitação. Para ser au pair aqui na Holanda, você só precisa saber andar de bicicleta, porque a gente faz tudo de bicicleta. Então, se você quer vir para cá e não sabe ainda andar de bicicleta, vai aprendendo porque vai te ajudar bastante. Outra coisa boa também é que aqui na Holanda você pode ser au pair entre os 18 e os 30 anos, enquanto nos Estados Unidos você só pode ser au pair entre os 18 e os 26. Para vir aqui para Holanda você precisa sim de agência, mas não é só essa forma que você tem de achar família. Você pode também procurar família pelo APW, que é um site onde você, para quem não conhece, você se cadastra, faz o seu perfil e a família também faz o perfil. E aí você pode mandar mensagem para a família: ah, gostei do seu perfil, aí vocês podem começar a conversar. E foi nesse site que eu achei a minha host family. Lá no canal eu já falei um pouco sobre isso, o que eu acho melhor, se é você procurar família pelo APW ou se você vai direto pra agência. Então, se você tá em dúvida, ainda não sabe muito por onde começar, vai lá no canal que eu expliquei direitinho. Aqui na Holanda, os trabalhos de casa você pode fazer pra família toda, por exemplo. Eu posso fazer a laundry da família toda, enquanto nos Estados Unidos você pode fazer a laundry das crianças. Por exemplo, eu posso cozinhar pra família toda, que era o que eu fazia nos dias que eu trabalhava, mas nos Estados Unidos você só cozinha pras crianças, entendeu? Então aqui você pode sim fazer serviços para a família toda e não só para as crianças. Aqui na Holanda a gente trabalha 30 horas por semana e até 8 horas por dia. E o salário pode variar entre 300 e 340 euros por mês. Mas de todas as meninas que eu conheci quando eu era au pair, só conheci uma que ganhava o mínimo, que era 300. Então, a maioria vai sim ganhar o máximo, que é 340. Enquanto nos Estados Unidos pode trabalhar 45 horas por semana e no máximo 10 horas por dia. E o salário é mais ou menos de 200 euros por semana. Aí você pode estar pensando, 340 euros por mês versus 200 dólares por semana. Muito pouco 340, né? Realmente é muito pouco, mas dá sim pra você viajar, fazer compra, sair, se divertir. Você vai ter que se planejar e não dá pra fazer tudo de uma vez, mas dá sim pra aproveitar bastante. Aqui na Holanda a gente não tem semana de treinamento igual nos Estados Unidos, né? Porque assim que você chega, você tem a sua semana de treinamento depois que você vai pra host family. Aqui não, a gente chega já direto na host family. Algumas agências têm um curso de primeiros socorros que você faz quando você chega aqui, mas não é como nos Estados Unidos, que você fica em um hotel fazendo o curso e depois vai pra host family. Não, você vai pra host family e aí tem um dia que tem esse curso de primeiros socorros. Você vai pro curso e volta. E com relação ao curso que a família paga, aqui são disponibilizados 320 euros para esse curso, e aí pode ser, assim, qualquer curso que você quiser. Pode ser curso de holandês, que foi o que eu fiz, pode ser de inglês, um curso de fotografia, o que você quiser, enquanto nos Estados Unidos são 500 dólares por ano que você tem para fazer o curso, ou seja, se você ficar os 2 anos, você vai receber 1.000 dólares para poder estudar.
O processo é difícil? Não, o processo não é difícil. E essa foi uma das razões de eu ter escolhido a Holanda e não os Estados Unidos, porque o processo aqui eu achei bem menos burocrático. Principalmente por essa questão de você ter que comprovar horas. Eu não tinha horas comprovadas com criança, então pra mim ia ser muito difícil conseguir esse total muito grande de horas que os Estados Unidos exigem. Mas apesar de aqui não poder estender pra 1 ano, se você quer ser au pair por mais tempo, você pode ir pra Bélgica, por exemplo, que lá você trabalha menos do que aqui na Holanda, acho que se eu não me engano. Lá você trabalha 20 horas por semana e recebe 400 e poucos euros. Aí, se você quiser fazer mais tempo, você pode. Faz 1 ano aqui na Holanda, faz 1 ano na Bélgica, você também pode ir pra Alemanha, que é aqui do lado. Então, não achei o processo aqui difícil, foi bem rápido até. Só mandar os documentos pra agência e eles já marcaram pra eu ir lá buscar meu visto. Quanto custa o programa de au pair aqui na Holanda? Isso é uma pergunta que todo mundo quer saber, mas eu não tenho como dar uma resposta pra vocês. Custa tanto. No meu programa, eu gastei muito pouco, mas assim, eu fui exceção. Vou já explicar por quê. Eu gastei 472 euros, vou falar aqui pra vocês do que foi. Eu tive que tirar um passaporte novo, porque o meu já estava vencido, daí foi 260. Precisei de uma certidão nova, porque a certidão de nascimento tem que ter no mínimo 6 meses. Você tem que apostilar a certidão de nascimento com o selo de AIA, pra ela ser válida aqui na Holanda também. E foi 42, isso que eu tô falando aqui é reais, tá? 42 reais. E você precisa traduzir sua certidão, seja pra holandês ou seja pra inglês. Tem muita gente que faz a tradução aí no Brasil. Quando eu pesquisei a tradução fazer aí no Brasil estava mais cara e aqui na Holanda estava mais barata. Daí eu trouxe a minha certidão e quando eu cheguei aqui eu pedi pra moça traduzir, que foi mais barato. Eu paguei 100 reais. Já vi gente que até que pagou tipo 260 reais pra fazer a tradução aí no Brasil. Então eu gastei no total 472 reais com o meu programa de intercâmbio. Mas eu não tive os maiores gastos que eu vou falar pra vocês quais são. A passagem de ida e volta, que isso aí não tem como eu falar quanto vai custar, porque vai depender da época do ano que você comprar e tal. E a minha passagem até São Paulo, porque a gente só pode pegar o visto de au pair lá no consulado da Holanda de São Paulo. Então, como eu sou de Fortaleza, eu tive que viajar até São Paulo e foi uma viagenzinha bem cara. Então, você tem que colocar aí também nas suas contas esse deslocamento até São Paulo. Seja ele de avião, de ônibus ou se você vai de carro. Então, esses são os 2 gastos maiores com o programa que eu não tive, porque a minha host family pagou tudo. Eles que pagaram a minha passagem de vinda aqui pra Holanda e a minha passagem de Fortaleza pra São Paulo e de volta também foram eles que pagaram. Voltando um pouquinho pra essa questão da agência, quando você vai se inscrever, você precisa pagar 34 euros de inscrição. Mas eu não paguei, porque como eu achei a família pelo APW, eu já fui direto pra agência que eles estavam registrados e não precisei pagar a inscrição. Aí também já foi uma economia a mais pra mim. E também exames. Tem muita agência que pede exame, e aí você tem que ir atrás do médico e fazer, preencher o formulário, e a minha agência não me pediu. Ou seja, eu também não gastei com exames. Então, o que você tem em mente pra você saber mais ou menos quanto que você vai ter que gastar? O passaporte, se você ainda não tiver ou tiver que renovar, certidão de nascimento nova, apostilamento, tradução da sua certidão, passagem de ida e volta e 6º, o seu deslocamento para São Paulo se você já não mora lá. Ah, e tem o 7º também, que são os exames, se a sua agência te pedir. E se você tá aí se perguntando quais são as agências que eu indico, eu também já deixei lá no canal. Então meu intercâmbio saiu bem barato, porque eu não tive que pagar quase nada, mas eu já vi meninas falando que gastaram entre 3.000 a 6.000 reais. O que eu faria? Guardaria o máximo pra se eu tivesse algum imprevisto, não atrasar minha viagem. Mas como eu acabei de falar aqui pra vocês quais os gastos que vocês vão ter, vocês podem também colocar na ponta do lápis quanto que sairia tudo assim por cima e aí vocês já vão ter uma ideia. Aí vocês guardam um pouquinho mais de dinheiro pra se acontecer algum imprevisto, não atrasar a vinda de vocês. Tem muita gente que pensa, ai, não falo holandês, não vou poder ir pra Holanda. Gente, não se preocupa. Aqui na Holanda todo mundo fala inglês. Nenhum au pair vem pra cá sabendo holandês, não. O holandês que a gente aprende aqui quando você é au pair é mesmo no dia a dia, se você não tiver um kit que fala inglês. No meu caso, uma das minhas kits tinha 3 anos e não falava inglês. Aí, ou seja, quando eu cheguei aqui eu não entendia nada do que ele falava. E ainda bem que ele entendia muito inglês. Então eu falava, ele entendia, mas assim, ele não falava inglês e eu não falava holandês. Então no começo foi um pouquinho difícil, mas depois você se acostuma e você também aprende algumas frasinhas pra usar no dia a dia. Então dá certo sim vir pra cá se você só fala inglês, mas eu diria que você tem que ter pelo menos aí um nível intermediário ou então tipo básico para intermediário, já que aqui eles falam inglês como segunda língua e não língua oficial. Qual foi o meu maior choque cultural quando eu cheguei aqui como au pair? Eu diria que foi não comer comida mesmo no almoço. Aqui eles não têm esse costume de comer comida quente na hora do almoço, eles só comem comida quente na janta. E o almoço aqui é meio que tipo um lanche, ou eles comem um wrap, ou eles comem um sanduíche com queijo, presunto, ou com Nutella, geleia.
Mas comida mesmo eles não comem. E no começo eu estranhei muito, mas agora que eu já moro aqui há um tempinho, já tô mais acostumada. E a população brasileira? Tem muito BR? É difícil achar coisa brasileira aqui? Gente, aqui na Holanda tem muito imigrante brasileiro, tem muita au pair brasileira. Em todo canto aqui você vai achar brasileiro, mas principalmente nas grandes cidades, como Amsterdã. Lá, qualquer dia que você for qualquer hora, você vai estar andando na rua e vai escutar o povo falando português. É incrível. Então não se preocupe achando que você vai vir pra cá e não vai fazer amizade com au pair brasileira, porque vai sim, em todo canto tem muito au pair e tem muito au pair brasileira também. E quanto à comida, aqui tem sim restaurante brasileiro e tem lojinha online também que você pode pedir os produtos. Os restaurantes não são assim tão baratos, então não dá pra ir o tempo inteiro. Mas assim, pra você ir uma vez ou outra. Tem lugar que vende pastel, coxinha, empada, gente, tem tudo. O que eu mais gosto e menos gosto na Holanda? Vou começar falando pelo que eu não gosto, que é o sistema de saúde daqui, que não tem nada a ver com o Brasil. Você não tem liberdade de ir no médico que você quer na hora que você quer, é bem diferente. E o que eu mais gosto é a segurança, assim, de você saber que você vai sair na rua sem ter medo de ser assaltado, sem ter medo de que alguém vai te roubar o seu celular ou sua bolsa, sabe? Assim, é um sentimento de segurança bem maior do que no Brasil. Lá no meu canal eu já fiz exatamente esses 2 vídeos falando sobre o que eu gosto e sobre o que eu não gosto aqui da Holanda. Então se você tem curiosidade de saber mais coisas, vai lá dar uma olhada. Dá pra conhecer muitos países da Europa sendo au pair? Tá sim, mas como eu já falei lá no começo, como a gente ganha pouco, a gente tem que se programar. Comprar passagem com antecedência, ver principalmente as companhias low cost que tem aqui, que as passagens saem muito baratas, eles têm bastante promoção. Aqui também tem grupos de viagens estudantis, que é tipo uma agência de viagem voltada para estudante. E essas viagens geralmente são no fim de semana, assim, sai na sexta, volta no domingo, e elas têm um preço bem acessível, principalmente para quem é au pair e não ganha muito. Apesar da gente não ganhar muito e de parecer assim que, ai meu Deus, não vou conseguir viajar com esse dinheiro, dá certo sim, dá pra conhecer muita coisa. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e que eu tenha sido clara o suficiente. E se vocês tiverem mais alguma dúvida ou pergunta, vocês podem deixar no comentário aqui do vídeo da Mari ou então lá no meu canal. E se vocês quiserem me seguir no Instagram também, fiquem à vontade, vocês serão muito bem-vindos. E mais uma vez, Mari, muito obrigada pela oportunidade de vir aqui falar sobre esse programa maravilhoso nesse país incrível. E é isso, um beijo e até!